Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos à aula de hoje. Sou a professora Dornane Cristina e o nosso tema de hoje vai ser sobre fábulas. Vamos aprender? Olá, crianças! Espero que estejam se cuidando direitinho para quando tudo isso acabar, a gente ficar juntinho de novo. Um forte abraço e não esqueçam, vocês moram em meu coração. Vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. É sobre o gênero textual, fábulas. O que são fábulas? São composições literárias curtas, escritas em prosas ou versos, em que os personagens são animais, que se personificam, adquirem características de seres humanos. Então, as fábulas, elas são pequenos textos com histórias, com alguma lição moral, com algum ensinamento pra gente. Os personagens são sempre animais. Qual a estrutura das fábulas? A fábula, como um texto narrativo, tem como estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, apresenta os personagens e a situação. Depois, desenvolve o texto de uma forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, cria um final surpreendente. Então, a fábula, ela tem início, meio e o fim. É um texto narrativo, porque ele conta uma história com algum ensinamento ou alguma lição moral para a gente. Lembrando que geralmente são os animais que tomam, nossa forma de ser humano para analisar e refletir um pouquinho sobre nossas ações cotidianas. O objetivo das fábulas. Essas histórias têm o objetivo de transmitir uma lição moral, analisando as ações dos animais como se fossem seres humanos que vivessem em um grupo social, que todos têm sentimentos e em que suas ações são analisadas de acordo com o bom senso e com as regras sociais, com os bons costumes, hábitos de cada um também. Então são exemplos para que a gente possa ter na nossa vida diária. As fábulas têm ensinamentos. Fábulas são pequenas histórias de animais que cometem erros, são sábios ou tolos, falam, são maus ou bons, exatamente como os homens. A narrativa da história é de acordo com um objetivo moral. As fábulas, elas servem para qualquer idade. Exemplo, a lebre e a tartaruga, como a moral da história. Sempre, toda fábula tem uma moral, para que a gente possa entender as ações do dia a dia. Um dia, a lebre encontrou uma tartaruga e ridicularizou seu passo lento e miudinho. Muito bem, respondeu a tartaruga sorrindo. Apesar de seres tão velozes como o vento, vou ganhar-te numa corrida. A lebre, pensando que tal era impossível, aceitou o desafio. Resolveram entre elas que a raposa escolheria o percurso e seria o árbitro da corrida. No dia combinado, encontraram-se e partiram juntas. A tartaruga começou a andar em seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho, direita até a meta. A lebre largou veloz, mas algum tempo depois deitou-se à beira do caminho e adormeceu. Quando acordou, recomeçou a correr o mais rapidamente que pôde, mas já era tarde. Quando chegou à meta, verificou que a tartaruga tinha ganho a aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Moral da história: devagar, mas com persistência, completamos todas as tarefas. A raposa e o espinho, outro exemplo também. E agora, verificando textos curtos com a narrativa, que são animais. A moral da história da raposa e o espinho: nunca peças ajuda a quem tem por costume fazer o mal. São exemplos de fábula. O urso e os dois viajantes. Nota-se a moral em cada uma delas. São apenas alguns exemplos. Existem diversas fábulas. O burro, a raposa e o leão. Moral da história: não confies nos teus inimigos.
A cigarra e a formiga. Qual a moral? Não pense só em divertir-se. Trabalha e pensa no futuro. São fábulas que encantam a todos. Agora eu vou contar para vocês a fábula A Raposa e as Uvas. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome. Havia mais de 2 dias. Passando por um parreiral, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados nas grades de uma videira. As uvas estavam no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-las sem chamar a atenção do caseiro. Primeiro, a raposa pulou várias vezes, o mais alto que pôde, até cansar. Frustrada, a raposa ficou pensando muito, até lhe ocorrer outra ideia. Tentou empurrar uma pedra grande para debaixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era pesada demais. Então, teve que se contentar, empurrando uma pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas. A raposa subiu até o topo de uma árvore, ali perto. Chegando lá em cima, jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas. Mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar as uvas apetitosas. A noite caiu e, sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo passava e ela nada conseguia. No dia seguinte, viu um galho caído no chão e teve a ideia de colher as uvas batendo nelas para derrubá-las, mas não alcançava as uvas. Então, jogou o galho para cima, o qual acabou caindo sobre a sua cabeça. Profundamente desanimada, a raposa teve que desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse a si mesma, para se consolar: aquelas uvas estavam estragadas, não serviam mesmo para o almoço. Moral da fábula: a vaidade não nos permite reconhecer as próprias limitações. Então, sofremos em demasia e sem necessidade. Agora é com você. Atividade: desenhar em uma folha branca a parte que você mais gostou da fábula, A Raposa e as Uvas. Postar a foto da atividade aqui na plataforma. E não esqueça, você é radiante e mora aqui, no meu coração.